noite para você que está aqui juntinho conosco no nosso programa Fé Católica. Você que não deixa de prestigiar toda a programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor. A você que colabora conosco nessa importante obra de evangelização. Desejo graça e paz da parte de nosso Deus para você e sua casa. Continuando a nossa conversa sobre o documento que os bispos da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe escreveram para ser apresentado na COP30, hoje nós vamos ver que na COP29, realizada ano passado, ficou estabelecida uma meta de 300 bilhões de dólares anuais que os países iriam oferecer para resolver as questões climáticas. Resolver, mitigar, evitar, ou seja, dinheiro exclusivamente direcionado para a questão da crise climática. E esses 300 bilhões de dólares seriam, então, doados, arrecadados por ano até o ano 2035. No entanto, este montante continua insuficiente diante das necessidades reais, tanto de adaptação, de diminuição e das perdas e danos que os eventos climáticos estão provocando. Por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima, por baixo, que são necessários cerca de 500 bilhões de dólares por ano apenas para as medidas de adaptação às mudanças climáticas. Um exemplo de adaptação às mudanças climáticas, uma coisa que, por exemplo, os japoneses já fazem, construir as bases dos seus prédios com a possibilidade, como se fosse colocar uma mola na base do prédio, para que quando houver um terremoto, o prédio possa oscilar, mas não propriamente cair, né? E ser destruído. Isso seria uma forma de adaptação, um exemplo que eu estou dando. Então a ONU fala, se nós tivéssemos 500 bilhões de dólares por ano só para adaptar, ou seja, esse dinheiro não está sendo investido para evitar nada e nem para diminuir os danos, ainda seria pouco. Além disso, a cifra atual, que é insuficiente, que são os 300 bilhões de dólares, carece de um roteiro claro que garanta a sua acessibilidade com as necessidades dos países e das comunidades mais vulneráveis. O que isso quer dizer? Às vezes tem-se o dinheiro, mas não se tem um projeto estratégico para que esse dinheiro de fato chegue onde ele precisa chegar, especialmente aos mais vulneráveis, àqueles que mais sofrem com as crises climáticas neste planeta. E a crise não espera. Os países do sul global que menos contribuíram para todo esse problema climático enfrentam as piores consequências. Trocando em miúdos, quem menos poluiu, quem menos lançou gases de efeito estufa, são os que pagam a fatura mais cara quando acontece um terremoto, quando acontece um tsunami, quando acontece enchentes terríveis. Então, quem menos causou a crise acaba sendo quem fica com o preço maior a pagar. Os 300 bilhões de dólares anuais prometidos continuam insuficientes diante dos fundos necessários para a mitigação, a adaptação e as perdas e danos. Estima-se que a dívida climática dos países do norte enriquecido, que incluem a América do Norte e a Europa Ocidental, vai alcançar 192 trilhões de dólares até 2050. O que isso quer dizer? Que se os países do norte, que colonizaram muitos dos países do sul, que tiraram dos países do sul seus recursos naturais, que se enriqueceram e com isso também poluíram a partir de matéria-prima dos países do sul,
Se eles fossem pagar essa dívida que tem conosco, até 2050, eles deveriam quase 200 trilhões de dólares. É dinheiro que nós aqui, comuns dos mortais, nem sabemos, né, imaginar o que são 200 trilhões de dólares. Então é uma dívida muito grande que há entre o norte e o sul global. Além disso, estima-se que cada ano são extraídos aproximadamente 2 trilhões de dólares do sul global por meio de mecanismos corporativos, bancários e governamentais. Os países do norte continuam, com formas novas ainda a explorar os países do sul. Aqui no Brasil nós estamos vendo, essa guerra político-econômica entre os Estados Unidos e nós, e um dos elementos dessa guerra econômica é com relação ao que nós chamamos as terras raras, Aquelas regiões do nosso país que possuem elementos minerais e elementos químicos que podem favorecer o desenvolvimento de carros elétricos, de usinas eólicas e de muitas outras, de questões farmacêuticas também. Os Estados Unidos fazendo pressão, querendo colocar os seus tentáculos nas nossas terras raras. E o nosso governo respondendo à altura que não, que nós somos soberanos, que o que é nosso pertence ao povo brasileiro. Nós podemos entrar em acordos, mas também a partir disso que nós estamos falando, se a gente percebe que negociar essas terras raras vai trazer muito prejuízo para a questão ambiental, é melhor que não se mexa com elas. Vamos terminar o nosso programa de hoje aqui e eu espero que vocês que nos assistem possam estar pensando nisso, O que eu posso fazer para contribuir no cuidado com a nossa casa comum? Deixa você o meu abraço e a gente se encontra amanhã, se Deus assim permitir.